Boa tarde. O Trilhas da Democracia está de volta com o sociólogo e jurista português Boaventura de Souza Santos, que organizou junto com Maria Paula Menezes o livro Os Saberes Nascidos nas Lutas, Construindo as Epistemologias do Sul. No programa de ontem, nós dialogamos sobre o livro e hoje nós daremos continuidade a esse diálogo, eh, falando sobre como democratizar a democracia em tempos adversos, caracterizados pela ofensiva da extrema-direita fascista em todas as partes do mundo. Estamos de volta, professor. Estamos de volta, Ademar. O termo democratizar a democracia foi criado por você num outro contexto histórico, em que, quando se falava de fascismo social, que é um outro termo também de sua autoria. Estávamos distantes dos governos Donald Trump, estávamos distantes dos 4 anos do governo Jair Bolsonaro no Brasil, e também, de certa forma, distantes do que vem acontecendo na velha Europa, né, do avanço da extrema-direita fascista, neofascista. Quais são os desafios para democratizar a democracia num outro contexto que não é mais aquele no qual foi criado esse termo? Quais são os nossos desafios e o que está na ordem do dia para se usar um outro termo, para radicalizar a democracia em meio à adversidade? Há muita coisa, é uma boa pergunta, Marco. É que a primeira coisa que temos que fazer é defender a democracia, porque a democracia, a representativa liberal, tem uma característica, é que pode eleger antidemocratas. O Hitler foi exatamente isso, em 1932 ganhou as eleições. Ah, o Hitler só se nacionalizou alemão um ano antes de ser chanceler da América, da Alemanha, porque ele era austríaco, não é? Portanto, o grande problema da democracia é que ela está sempre à beira do caos. Isto, ela tem de estar sempre a democratizar-se. Porque se não estiver a democratizar-se, está a desdemocratizar-se. Estamos a perder o ritmo. Ora bem, nós chegámos à conclusão, quer dizer, e quando digo nós, falo sobretudo dos democratas do mundo, e nomeadamente dos democratas de esquerda, sempre pensaram que a democracia era uma conquista irreversível e, portanto, uma vez chegada à democracia, essa democracia seria para sempre e, de alguma maneira, esta foi a ideia dominante que se criou depois, sobretudo, da queda do Muro de Berlim. Era a ideia de que o capitalismo tinha vencido, finalmente, historicamente, o mundo comunista. O mundo comunista não era uma democracia, o capitalismo não era ainda, todos os países eram democráticos, mas os mais desenvolvidos eram democratas e, portanto, a democracia seria o grande regime do futuro. Não se viu, no entanto, uma dificuldade, porque normalmente as dificuldades não se veem na altura em que elas surgem, só muito mais tarde. Nos anos 60, se o Marco fosse estudar a teoria democrática, ela veria uma coisa, é que todos os teóricos da teoria democrática defendiam que há condições para uma sociedade ser democrática. Não é fácil uma sociedade ser democrática. Para ser democrática, a sociedade tem que ter um nível de urbanização muito elevado, porque se cria a ideia, e se tinha a ideia, de que no mundo rural era muito difícil construir democracias. Ora bem, naquela altura, a grande parte da população mundial vivia no campo. Só desde 2010 é que a maioria da população vive nas cidades. Em 2020, 56% da população mundial vive em, em cidades. Em segundo lugar, era preciso uma
reforma agrária. Porque se não houvesse uma reforma agrária, havia não só muita desigualdade do campo e também não haveria a tal urbanização. Portanto, a reforma agrária era fundamental para criar as condições que pudesse surgir uma democracia. Terceira condição, uma forte classe média. Porque a classe média tem muito a perder se perder a democracia. Porque já não tem, como dizia o Marx, as grilhetas a perder. Portanto, é uma classe que tem um investimento na sociedade atual suficientemente forte para não ser revolucionária, para não ir para uma revolução, e beneficia suficientemente da sociedade atual para não querer uma ditadura. E, portanto, a existência de classes médias é fundamentalmente importante para que haja uma democracia. Isto era a teoria que eu aprendi em Yale nos anos 60. Era assim que a gente pensava a teoria. E parece óbvio, digamos assim, tudo isto. Bem, a partir dos anos 80, quando vem o neoliberalismo, e aí um grande intelectual com muito respeito teve um papel muito importante. Nisso foi o Maya Amartya Sen, que veio com a ideia de que não há condições para a democracia. A democracia é uma condição para tudo o resto. Portanto, os países têm que ser democratas. E se querem apoio do Banco Mundial ou do Fórum Mundial, do Fórum Monetário Internacional, têm que ser democratas. E, portanto, a partir de meados dos anos 80, com o consenso de Washington, nós vamos impor a democracia a todos os países. Tem que fazer eleições. Ainda falávamos de Moçambique, pois claro, Moçambique tem que fazer eleições naquela altura, meados da década de 80. Se juntar estas duas teorias, elas são incompatíveis, não é? Porque muitos destes países que ficaram democratas não tinham condições para a democracia de acordo com a teoria anterior. Ora, o que se verificou, em meu entender, é que a teoria anterior era mais verdadeira que a teoria que veio depois. Isto é, as democracias foram mostrando muita debilidade ao longo dos últimos 40 anos, se quisermos, não é? Desde os anos 80. Quais eram as debilidades? Fundamentalmente, a democracia é a soberania do povo. Bem, a soberania do povo tem uma contradição grande com o capitalismo. O capitalismo é acumulação infinita. Há uma incompatibilidade. Essa incompatibilidade foi regulada, e foi regulada por um sistema que se chamou social-democracia. Ou seja, se nós conseguirmos que os capitalistas e os grandes rendimentos paguem impostos que ajudem a ter uma educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, um sistema de pensões públicos, etc., vai haver mais gente com investimento na sociedade capitalista e, portanto, não vai querer ser revolucionário, nem vai ser uma ditadura que pode ser violenta, e porque essa classe média também tem mais cultura, e como tem mais cultura, quer mais liberdade de ideias, e portanto também não gosta de uma ditadura. E portanto é nessa altura que efetivamente nós começamos a ver como é que nós podemos ir transformando estas democracias, enriquecendo as democracias, como democracias consistentes. O que é que acontece? Essa democracia, de facto, para ser compatível com o capitalismo, tem que ter uma coisa: tem que ter a possibilidade de regular o capitalismo. Então surge inclusive uma teoria dentro da economia política, dos economistas, em França sobretudo, Charles Boyer, que é a chamada teoria da regulação. Como é que se regula o capitalismo? Sobretudo nas chamadas indústrias essenciais ou estratégicas, petróleos, infraestruturas, etc., que em muitos países continuam a ser públicas ainda, precisamente porque a social-democracia entendia que uma indústria que seja absolutamente estratégica, antes eram as minas, depois os caminhos de ferro, etc., deviam ser nacionalizados porque são estrategicamente importantes para a sobrevivência de um país e, portanto, não podem estar na mão de privados. Bem, portanto, era a ideia de que a democracia podia regular o capitalismo. Vem o neoliberalismo, no entanto, a partir sobretudo do consenso de Washington, e vai minando, sem que os intelectuais, sem que os economistas, ou os economistas provavelmente sabendo, não quero ofender ninguém, mas
sabendo ou não sabendo, foi moldando a ideia. Não é a democracia que regula o capitalismo, é o capitalismo que regula a democracia. E, portanto, a democracia começou a ser funcional para o capitalismo. Bem, se ela é funcional para o capitalismo, por exemplo, os trabalhadores têm muitos direitos, têm demasiados direitos. Então começa a crise da social-democracia, a crise dos direitos sociais. Então começa, por exemplo, a saúde, que era um bem público, começa a ser um bem privado, um negócio. A educação, que era uma educação pública, quando era educação pública, passou a ser educação privada. O sistema de pensões, foi uma das primeiras medidas do Pinochet, foi privatizar. Isto era tão violento, porque era realmente a redução de bens públicos a bens privados, que inicialmente não se podia fazer em democracia. E é por isso que o neoliberalismo é realmente exercido pela primeira vez a sério e plenamente aonde? No Chile, numa ditadura. Foi preciso implantar uma ditadura para que nessa ditadura se fizesse isso. Isso se fez totalmente. Portanto, privatizaram-se o cobre, privatizou-se tudo. O Chile ainda hoje é uma sociedade muito desigual pela privatização de todos os serviços que foram feitos. Portanto, isto foi criando o quê? Que a democracia começou a dizer muito pouco às famílias. Havia muitos inquéritos internacionais que falavam que os latino-americanos não se interessam pela democracia. E diziam sempre que os europeus se interessam muito pela democracia. Se hoje for ver as estatísticas, já não é assim. Porque as pessoas se interessam pela democracia se ela lhes significa alguma coisa nos bolsos da família. Se houver comida suficiente para a mesa, se houver dinheiro para pagar a renda da casa, para a educação dos filhos, para planear comprar uma casa, que era normalmente a grande ideia da social-democracia, era os operários finalmente poderem planear a família. Por exemplo, um operário de antes não podia planear comprar uma casa, porque ele podia ser despedido de um dia para o outro. E depois como é que pagava as prestações? Além do mais, a comprar uma casa era uma prestação. E essa prestação não era uma fração muito forte do seu rendimento. Agora, se o senhor compra uma casa e a fração é tão elevada que depois não fica dinheiro para comer, então já não pode comprar uma casa. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, com a bolha das imobiliárias, as pessoas foram para a rua, não é? Hoje, pessoas, minhas amigas que vivem no Canadá, depois da crise económica, passaram a ter que pagar hipotecas tão elevadas pelas suas casas, que neste momento tiveram que alugar quartos dentro das casas para poder pagar a prestação mensal e são professores universitários. Imagina o resto. Portanto, nós temos vindo a assistir a um processo lento de descaracterização da democracia. A descaracterização das condições materiais que façam com que as pessoas prefiram uma democracia a uma ditadura. Isto tem sido, basicamente. E, com isso, surgiram outras coisas. O capitalismo neoliberal, além de retroceder e erudir os direitos sociais, fez outra coisa. É que quis que os seus representantes começassem a ir para os congressos. E então, uma grande mudança nos Estados Unidos, que foi realmente uma das primeiras, que é a de que pode haver um financiamento praticamente ilimitado das empresas às campanhas eleitorais, como depois tem no Brasil. E então começa o dinheiro a poder entrar na política. Então, praticamente amanhã, uma empresa pode criar um partido. Aí, o partido da Amazon.com não deve ser muito diferente do que o partido da Igreja Universal. Quer dizer, cada interesse pode criar um partido. Isto descaracterizou completamente os próprios legislativos. Eles deixaram de representar o país, hoje em dia. Portanto, o que é que foi aqui? E eu termino já. Foi que, na teoria liberal, tinha que haver uma separação total entre o mundo do mercado político, porque a ideia da democracia é que há várias posições políticas. Há o mercado. O senhor é de direita, eu sou de esquerda, eu sou de direita, o senhor é de esquerda. A gente tem as nossas convicções. É o mercado.
Mas é um mercado onde cada um tem as suas convicções. A gente pode votar na nossa posição, mas não compra nem vende. Nem eu lhe posso dizer assim, eu pago de X e tu passas para a esquerda, ou me dá X e eu passo para a direita. São valores que não se compram nem se vendem, porque são convicções, são opções políticas. E depois há o mercado económico, que é o mercado dos valores que se compram e que se vendem. São as mercadorias. O que é que aconteceu? Os dois mercados foram-se fundindo. E hoje na política tudo se compra e tudo se vende. E temos hoje políticos nos Estados Unidos, no Brasil e certamente em outros países, onde um político é pago para defender uma certa posição. E é muito bem pago. Portanto, é o fim da democracia, em meu entender. Portanto, a democracia está a entrar numa crise profunda, ao ponto que neste momento nós nem sabemos bem se já estamos em democracia. Em muitos países, não estou a falar do Brasil, obviamente, estou a falar do problema geral, que é um problema muito amplo, porque o mundo é muito mais amplo que o Brasil, não é? Estamos a entrar num sistema que nós chamamos de autoritarismo eleitoral. Isto é, pode haver eleições, mas não há democracia. Por exemplo, Narendra Modi na Índia. Tem eleições, mas ele conseguiu de tal maneira uma prevalência do seu partido e é talmente repressivo de outros grupos, chamar aquilo uma democracia é difícil. A Turquia é outro exemplo, a Rússia é outro exemplo, etc, etc. Portanto, pode ser realmente um papel, digamos assim, que pode mostrar que, efetivamente, nós temos aqui uma situação em que a democracia está em erosão, em crise sistémica, precisamente porque não está a ser capaz de regular o capitalismo, mas está a ser regulada por ele. E ele está a ser cada vez mais selvagem. E por isso mais repressivo. E por isso é que as políticas hoje fundamentais são políticas de repressão, segurança. É por isso que neste momento nós estamos com uma rivalidade enorme que vai dirigir-se a uma terceira guerra mundial. Por isso é que a Europa, de onde é que vem o bem-estar da Europa? O bem-estar da Europa vem do facto de que a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, era defendida pelos Estados Unidos através da NATO e não gastava um tostão em defesa. Agora, a Europa tem que pôr 5% no orçamento. Tem que ser para armas. De onde é que vem esse dinheiro? Da saúde, da educação, etc. Esta é a situação. Diga, Admar, desculpe. Eu demorei um pouquinho de tempo demais, mas ele faz-me perguntas tão complicadas que eu levo um bocado de tempo a explicar. Não, mas é interessante, porque eu acho que vamos continuar no mesmo assunto, mas só para colocar algumas questões para aprofundar. A primeira, quer dizer, além desse esvaziamento democrático que acontece, eu acho que também tem já algum tempo o fato de que você bloqueia a possibilidade da discussão democrática dentro dos espaços nacionais, que é onde você regulamentou a democracia, através de questões que são definidas em espaços supranacionais. No caso da Europa, evidentemente, é a União Europeia, né? Então você coloca lá alguns dos tratados da União Europeia, como Maastricht, etc., eles colocam limites a discussões nacionais. Você não pode, por exemplo, aumentar os gastos porque você está submetido a uma legislação supranacional. Os acordos de comércio são assim também. Não pode criar empresas públicas porque tem limitação. Então você cria uma institucionalidade supranacional e talvez a FIFA no futebol seja o elemento essencial disso aí. A FIFA estabelece, você vai sediar uma Copa do Mundo, você não pode tributar a FIFA, países que proíbem consumo de álcool dentro dos estádios têm que abrir o consumo de álcool, ou seja, você vem com uma legislação supranacional que submete, e você, no acordo que faz com a FIFA para sediar uma Copa do Mundo, a FIFA é só um exemplo, mas a União Europeia funciona desse jeito, a OMC funciona desse jeito, o FMI, o Banco Mundial funcionam desse jeito, impondo regras supranacionais que limitam a tua possibilidade de fazer políticas nacionais democráticas. Então essa é uma coisa que eu acho que vale aprofundar. A outra é um pouco que a gente começou a discutir no programa passado, né, e a gente discutiu isso com os evangélicos, mas quando o professor Boaventura ele cita, por exemplo, o Modi na Índia, isso abre para uma discussão que é o seguinte, não são só... enfim, essa história da religião e política é uma história antiga, não é à toa que
a direita europeia normalmente se chama Claro. democracia cristã, Claro. né? Já tem um rótulo religioso. Mas o que a gente viu no período recente, afora essa questão evangélica nos Estados Unidos e nas Américas todas, quando você vai para o outro lado, também é assim. Ou seja, não é só o mod, eu vou pegar religiões diferentes. O mod na Índia, com os hindus, o nacionalismo religioso hindu, mas é o caso também do Erdogan na Turquia, com a questão muçulmana e também o nacionalismo. É o caso de Israel, clássico, né? Que a direita de Israel é legitimada pelo apoio religioso. E por aí vai, só para pegar 3 casos de religiões diferentes. Então também tem essa entrada pesada da religião sustentando um, um, enfim, posições tradicionais de direita que acabam misturando cultura, mas também economia, né? E que desequilibram essa disputa tradicional dos valores, que os valores a gente entende como os interesses dos grupos sociais. Só que os grupos sociais, no nosso entendimento tradicional, era muito mais ligado a questões muito mais objetivas, ligadas a interesses econômicos, disputas distributivas, etc. E agora você entra por fora com essa questão religiosa que contrabalança, digamos, o fato de que a maior parte da sociedade é de pobres e, portanto, numa democracia, quanto mais democrático o país, mais os interesses dos mais pobres ia se impor aos mais ricos, né? E isso ia fazer, no final das contas, políticas distributivas. Se você entra com outros elementos nessa discussão, você altera essas possibilidades da democracia de trabalhar essa questão distributiva. Então, eu queria colocar essas duas questões, tanto do ponto de vista de você desnacionalizar a democracia e impor regras supranacionais que acabam limitando as possibilidades democráticas. Nisso daqui eu não posso me meter, senão eu tenho que romper com um acordo, ou para poder fazer isso, eu tenho que sair da União Europeia, ou eu tenho que me desvincular da OMC, enfim. Quanto à questão dessa influência religiosa, que a gente já discutiu no outro programa, só que no programa anterior a gente discutiu muito focado na questão das Américas, que é a questão do cristianismo evangélico. E agora, eu acho que isso que você colocou sobre o mod abre essa discussão para o resto do mundo, porque não é só no cristianismo que acontece isso, mas acontece também no hinduísmo, no islamismo, no judaísmo, etc. Não, Ademar, tem toda a razão. Acho que o primeiro problema que põe a questão da soberania, eu acho que é fundamental. E é fundamental porque o Brasil sempre foi, aliás, bastante soberanista, digamos assim, não é? E o Itamaraty sempre teve muito essa lógica soberana. O presidente Lula muitas vezes refere isso e eu acho isso extraordinário. Bem, realmente a globalização ocorreu. Não ocorreu, quiçá, na forma que a gente pensava, mas ela ocorreu. Ocorreu porque criaram-se realmente corpos transnacionais. Os primeiros, obviamente, foram o próprio Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, quando fizeram os ajustamentos estruturais a partir dos anos 80, foi assim, eu assisti ao fim da indústria do caju em Moçambique, porque havia uma vantagem comparativa, que era a China processava o caju mais barato que o Moçambique, logo Moçambique podia produzir o caju, não podia processar. Como não podia processar, foi o fim da indústria do caju. Pronto, esta ideia das vantagens comparativas foi o fim, era uma globalização, foi o fim de tudo. A globalização que houve foi de outro tipo. Por exemplo, na União Europeia ela teve muitas formas, vamos ver como é que serão a dos BRICS, não é? Porque na União Europeia é realmente a chamada soberania partilhada, não é? Portanto, é realmente um processo de alta intensidade de partilhar soberania, sendo que os partidos que mandam é a França e a Alemanha. Não tínhamos dúvidas nenhumas. E a União Europeia foi criada para quê? Para impedir que a Alemanha voltasse a fazer guerra. Os europeus têm um medo horrível dos alemães. E agora veja que a Alemanha se está a armar e que o Merz diz que em 5 anos será o exército mais forte da Europa. Qualquer europeu que se preze está cheio de medo que os alemães voltem a ter esse grande exército. Não é? Ora bem, o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, é que quando o neoliberalismo, nos anos 80, consenso de Washington, etc., quer entrar na Europa, a Europa tem a União Europeia. A União Europeia
é muito diversa de país para país e tem países de social-democracia que são muito hostis ao neoliberalismo. Os países nórdicos, por exemplo, a própria Alemanha, Portugal, a Espanha, depois da Revolução, etc. O que é que eles vão fazer? Eles vão minar a União Europeia. Então, os lobistas, se o senhor for a Bruxelas, são centenas e centenas de lobistas, isto é, de grupos de pressão, das empresas norte-americanas, das empresas europeias, das empresas indianas, que procuram fazer valer os seus interesses juntos do Parlamento Europeu e juntos da União Europeia. E, portanto, muitas das diretivas da União Europeia são nitidamente neoliberais. Por exemplo, toda essa questão da limitação de 60% do déficit do PIB no orçamento é uma imposição da União Europeia. As regras orçamentais, os países europeus não só deixaram de ter uma política monetária, mas também deixaram de ter uma política orçamental, de alguma maneira. Portanto, criaram limitações muito grandes. E essas limitações, a certa altura, são a uma segunda onda. A primeira onda é a onda do neoliberalismo, que é sempre imposto pela União Europeia. Não é os Estados, digamos assim, são limitações que são postas ao Estado. Depois são os interesses dos Estados Unidos, que entram quando? Entram em 2003, com a guerra do Iraque, em que o comissário, o presidente da Comissão Europeia, chama-se Durão Barroso, é um português. E em bandeira e arco e diz as coisas maravilhosas para a invasão do Iraque, sabendo que era uma mentira, não havia armas de destruição massiva, mas era a ligação da Europa total aos Estados Unidos. Sabe o que é que ele faz hoje? É o presidente internacional da Goldman Sachs. Portanto, eles pagam muito bem. Vai ver qual vai ser a função da Ursula von der Leyen quando sair da União Europeia. Eles pagam bem, não é? Mas é essa, obviamente, a fidelidade. E neste momento, a União Europeia esteve sujeita aos interesses dos Estados Unidos. Já não são os interesses da globalização. São os interesses da antiglobalização dos Estados Unidos. Foi, por exemplo, fazer explodir os pipelines para que a Europa não tivesse o gás e o petróleo da Rússia e passasse a comprar aos Estados Unidos por 5 vezes o preço. Não é? E é por isso que a Alemanha está estagnada, economicamente. Portanto, houve aqui toda uma manifestação de que os impérios, quando declinam, não querem declinar sozinhos. Portanto, a União Europeia está a declinar exatamente junto. Um dos livros que vou apresentar amanhã chama-se O Fim da Europa como a conhecemos. A Europa está a declinar, é uma questão de inércia. Levará talvez anos, décadas, mas ela vai desaparecer eventualmente, porque ela não vai poder ser o que é que os senhores se habituaram, e eu também me habituei, porque sou filho depois da guerra, a ver na Europa, porque era um continente que não pagava praticamente nada para a defesa. Portanto, neste momento, atrelado aos interesses dos Estados Unidos, que é o império declinante, é bem provável que a Alemanha, a Europa, venha a importar os problemas dos Estados Unidos. E está a importá-los de alguma maneira. A questão da imigração, neste momento, qualquer força de direita na Europa só tem um tema, é os imigrantes. Em Portugal, a extrema-direita, na França, na Espanha, parece que são os imigrantes, quando a Europa não é possível sem os imigrantes. Quer dizer, nenhuma daquelas pessoas, se fosse posta a pensar, vamos mandar embora os imigrantes, acabava o país. Acabava o país atualmente. Quer a Suíça, qualquer destes países. Portanto, esta é a questão de uma soberania que foi feita para aumentar o bem-estar e uma perda de soberania que neste momento, a perda de soberania foi para aumentar o bem-estar, mas neste momento está a dar exatamente o efeito contrário, que é aumentar o mal-estar dos cidadãos. A parte evangélica, a parte da religião, essa foi a coisa mais perversa que entrou na política, a meu entender. Porquê? Porque a religião não negocia. A religião é nós e eles. É o inimigo. A religião sempre foi, embora nós tivéssemos lutado, eu abandonei a religião aos 22 anos, católico,
por uma razão simples política, porque a religião portuguesa, a Igreja Católica Portuguesa era muito reacionária e muito pró a ditadura, digamos assim, e pró colónias, digamos assim. Mas, mas não sou um ateu, sou um agnóstico e trabalhei muito com a teologia da libertação, escrevi um livro, Se Deus Fosse um Ativista dos Direitos Humanos, que sempre me interessou bastante esta questão. Agora, o que eu nunca não estive, e agora estou bastante atento, é a utilização da política, da religião como política, porque aquela é uma das instrumentos, e o Marco sabe bem, porque conhece o meu trabalho, da linha abissal, isto é, entre nós e eles, entre os humanos e os sub-humanos. Quer dizer, os israelitas tratam os palestinianos de Gaza como sub-humanos. A linha abissal é a linha entre o humano e o sub-humano. Modi torna os muçulmanos da Índia, que são 20% da Índia, em cidadãos de segunda classe. O Erdogan não é um radical islâmico, não é, porque o senhor tem ao pé dele, inclusivamente, mulheres que estão sequer descobertas e tudo, mas é evidente que tem mão firme no partido para ser o tal eleitoralismo, o tal autoritarismo eleitoral. E a ter hoje um papel muito importante como potência, inclusivamente económica, não é? Portanto, nós temos várias formas em que os partidos estão a usar a religião para poderem prevalecer-se, sobretudo, criar nacionalismos excludentes. Porque o nacionalismo indiano hoje é excludente, o de Israel é excludente. É preciso ver que vivem em Israel não só muita gente de diferentes cores, que são todos judeus, mas também vivem alguns palestinianos, alguns árabes, que são cidadãos de segunda classe dentro de Israel. É realmente uma impossibilidade de ter a paz se a religião, e veja, a Europa tem uma boa tradição, porque teve uma má tradição, porque teve 30 anos de guerras religiosas até 1640. E é nessa altura que surgem os Estados para dizer assim, o Estado, cada um tem a sua religião privada e cada um pode ser, mas publicamente somos todos cidadãos. Bem, neste momento já não é assim, porque realmente a religião está a entrar na vida pública e na vida política. E isto vai ter consequências. Eu sou um político, mas se aquele outro político for da minha religião, eu talvez tenha dúvidas em tratar aquele indivíduo em termos estritamente políticos, porque ele é da minha religião. Eu penso que tendes agora um problema concreto com o novo nomeado para o Supremo Tribunal Federal, o Messias, evangélico, tem um evangelho proeminente na prisão. Como é que isto vai lidar politicamente? Como é que este conflito se vai lidar? Estou curioso, não sei, não faço ideia. Eu não o conheço pessoalmente, não é? De maneira nenhuma. Conheço um pouco a sua trajetória política. Mas quando a política e a religião se misturam, nunca é bom para a democracia. Portanto, eu penso que é outro elemento de desdemocratização. Estamos a perder democracia. É a política cada vez mais a estar na frente, porque a política é uma das formas identitárias, não é a única. Há muito identitarismo também de género e de raça, etc., que está a dividir a esquerda, que está a fazer suicidar a esquerda e que a direita vai ganhando terreno em várias partes, não é? De modo que isto é uma situação que realmente, como dizia o Marco, já não é, e essa é uma boa questão, Marco. Eu tenho dúvidas, tenho que pensar muito sobre isto, porque quando eu lancei o conceito de socialismo social, ou societal, era assim: as democracias são uma ilha de democracia num arquipélago do despotismo. Porquê? Porque na fábrica não há democracia, na família não há democracia, na escola não há democracia, na comunidade não há democracia. Só há democracia nas relações internacionais, não há democracia. Há democracia na cidadania. Portanto, é esta ilha de cidadania, de cidadão público, de vida pública, que é democrática. Mas o resto é muito despotismo. E, portanto, uma democracia forte é aquela que vai eliminando os fascismos que estão na família, na comunidade, na fábrica, no mundo, etc. Bem, não foi essa
a evolução, infelizmente, o que nós estamos a ver é que o fascismo social está-se a transformar em fascismo político. Não é propriamente um fascismo tradicional, quer dizer, a ditadura deixou de estar na moda, mas não sabemos até quando. Não sabemos até quando. O chefe da extrema-direita em Portugal diz que nós precisamos de 3 Salazares. Salazar era o ditador de Portugal durante 48 anos. Ventura, né? O Ventura, exatamente. Portanto, isto é extremamente perigoso. O fascismo societal pode transformar-se, pode ser o caldo de cultura para um novo fascismo. Pode ser uma ditadura ou pode ser este autoritarismo eleitoral que permite que o cidadão, de vez em quando, eleja, de vez em quando tenha a esperança que o líder vai ser diferente, mas é sempre o mesmo, ou é sempre da mesma linha, ou então são líderes diferentes, mas com a mesma política. Claro que há sempre inovação. Os Estados Unidos é um bom exemplo. O Partido Democrático deixou o Trump chegar ao poder porque o Partido Democrático praticamente não se distingue do Partido Republicano, até agora, e era financiado pelo mesmo dinheiro. Grande parte do dinheiro judaico do EPAC, só realmente tanto financia um como financia um outro. E, portanto, talvez agora mais o republicano, não é? Mas, entretanto, estão a surgir os democratas socialistas. E uma coisa que nós nunca podíamos imaginar é que nos Estados Unidos está a surgir o socialismo municipalista. Isto não é possível a nível do Estado, mas a nível das prefeituras, dos municípios. Da eleição Exatamente. em Nova Iorque. Nova Iorque, Minneapolis, na Virgínia, tem vereadores socialistas e prefeitos socialistas. Curiosamente, as duas grandes cidades onde está concentrado todo o capital internacional, o capital financeiro global, que é a City de Londres e a City de Nova Iorque, são liderados por 2 prefeitos muçulmanos. As contradições da história. Professor, eu queria falar um pouco agora sobre o cenário brasileiro, mas tendo como referência essa ideia de autoritarismo eleitoral. Se a gente pensar apenas nos 4 anos do governo Bolsonaro, eu diria, seria a tipificação desse conceito de autoritarismo eleitoral. Mas eu refleti aqui sobre outras formas de autoritarismo eleitoral que não passem apenas, exclusivamente, pela eleição de um presidente da República, como Bolsonaro. Essa realidade do governo Lula, que conta com uma minoria no parlamento, na Câmara dos Deputados, que gira em torno de 130 deputados, no máximo, não é? Ou seja, um quarto, entre 1/3 e 1/4 do conjunto de deputados. E não há nenhum sinal de que esse quadro vai ser revertido nas eleições do próximo ano, né? Pelo contrário, né? O que se pensa é que essa minoria se estenda também para o Senado Federal, ou seja, que a extrema-direita, nas próximas eleições, consiga fazer crescer o número de senadores, o que vai fazer com que não aconteça o que vem acontecendo há algum tempo nessa atual legislatura, né? Que são projetos aprovados na Câmara dos Deputados que, quando chegam no Senado, são modificadas ou são arquivadas, não é? Ora, caso Lula seja reeleito para um 4º mandato no próximo ano, nós teremos esse quadro de autoritarismo eleitoral. Estou me apropriando dessa ideia. Um quadro de autoritarismo eleitoral que vem, digamos, do campo legislativo, né? Então, isso, nessa correlação de forças entre um governo que se pretende reformista, né, e um parlamento cada vez mais conservador em todos os campos, conservador no campo social e econômico, conservador no campo dos valores, né? Essa correlação de forças tende a, se não equilibrar, pender
para uma possibilidade de neutralização, e vou usar um termo que é muito utilizado pela extrema-direita, né, Uhum. inclusive pelos aparatos coercitivos, né, neutralizar o adversário. Então, num possível quadro como esse, lógico, é muito fácil falar do passado ou do que está acontecendo agora. Eu estou querendo, puxar uma reflexão sobre as tendências, as perspectivas. Como seria uma situação como essa e quais seriam as alternativas? E aí eu acrescento um novo elemento, né. A gente pode pensar que a alternativa seria a mobilização popular, mas nesses 3 anos de governo Lula, eu só consigo me lembrar de uma mobilização popular que tenha realmente causado impacto, que foi a reação à PEC, a chamada PEC da bandidagem, né. Mas nós não vivemos numa conjuntura de fluxo dos movimentos, de rua, populares, seja lá o nome que se der a isso. A pergunta não é o que fazer, né, mas como é que é possível pensar, então, essa nova modalidade de autoritarismo eleitoral que passa por um fortalecimento dessas forças conservadoras no parlamento, só que num governo de caráter, presidencialista? É uma excelente questão, Marco, e essa questão é mais complicada, todavia, porque ela não é, parece estar estamos a discutir no âmbito nacional, mas ela não é uma questão simplesmente nacional. Ela hoje tem forças internacionais que a estão a condicionar muito grande. Eu penso que está-se a dar uma partilha da América Latina, como se deu a partilha da África no século XIX, e essa partilha da África agora já não é como era na América, como a partilha da América Latina não é como era da África. Era a doutrina de Monroe, que a Europa não tem que meter aqui o bedelho, não tem nada a ver, porque a América é dos americanos. Agora, a América dos americanos não é da China. E, portanto, nós estamos a assistir a uma política de intervenção dos Estados Unidos dentro do continente que não era normal. Isto é, ela sempre existiu. A gente viu que foi o Chile, obviamente, mas era sobretudo a América Central, os países que foram menos desenvolvidos, Costa Rica, Guatemala, Honduras e El Salvador, que foram os países onde a influência foi mais dura. Claro, aqui também tivemos 1964. Mas depois os países tentaram reconstruir-se, seguir as suas vias, etc. A Venezuela, a Colômbia, a Argentina, o Chile, etc. O que é que nós estamos a assistir? Estamos a assistir a uma política de desestabilização. A política de desestabilização está a ter duas formas. A primeira forma é a invasão, que é uma coisa que a gente já pensava que já não existia mais. Eu assisti à invasão de Granadas que era uma ilha pequena, digamos assim. Eu estava nos Estados Unidos na altura. E, portanto, agora é a invasão da Venezuela. E realmente a coisa não se sabe muito bem o que é que vai acontecer. Temos uma história do faroeste, praticamente, que nós não contávamos. É pôr dinheiro a prémio, a cabeça do líder a prémio, com milhões de dólares. Quer dizer, isto só nos filmes de faroeste é que se fazia. Portanto, há aqui uma intervenção grosseira extremamente perigosa. Até porque se ela ocorrer na Venezuela, tem um impacto imediato na Colômbia, devido aos refugiados cruzados da Colômbia para a Venezuela e da Venezuela para a Colômbia. Não é? É uma história muito complexa. Não é? E temos uma segunda forma de instabilidade que foi experimentada agora, em 15 de novembro, no México, onde uma ministra que tem 62% vê nas ruas a chamada geração Z, que depois o governo no Nepal, que depois esteve na Filipinas, esteve na Tanzânia, etc., que são a nova forma das revoluções coloridas, que pediu pura e simplesmente a renúncia de Cláudia Sheinbaum, apesar de estar com 62% de aprovação. Portanto, porquê? Porque a Cláudia Sheinbaum estava a ter uma posição de enfrentamento aos Estados Unidos e enfrentamento aos ricos. Por exemplo, um imposto especial para os super ricos. E então eles conseguiram facilmente identificar quem é que esteve por detrás desse movimento. Eram jovens, sem dúvida, estavam na rua, mas quem é que lhes estava a pagar? Onde eram as contas da internet? De onde é que vieram?
E eles conseguiram fazer um rastreio relativamente sofisticado do que eram, e que eram super ricos do país e a influência dos Estados Unidos. Portanto, há uma política que visa fundamentalmente o seguinte: travar o poder da China na América Latina, como se travou na Europa. A China tem a energia elétrica portuguesa é chinesa. Tudo isto antes da guerra. Mas a China ia fazer um grande porto, ou controlar um grande porto, Porto de Sines. Isso já foi posto de parte, é um controle americano. Isto é, neste momento, uma empresa holandesa nacionalizou a empresa de microchips de alta a sofisticação da China. Bem, imediatamente a indústria automóvel dos Estados Unidos teve que parar, porque depende daqueles chips. Portanto, há limites agora, devido a esta organização da produção, para tudo isto, mas há uma tentativa de parar a China. E os países da América Latina têm suficientes relações com a China, que têm interesse económico em manter a China, porque a China, como império ascendente, como todos os impérios ascendentes, prometem desenvolvimento. O senhor vai à África, o que é que oferecem os Estados Unidos? Oferecem bases militares. A China oferece hospitais, pontes, estradas, etc. É a mesma coisa aqui. Ora bem, portanto, nós estamos com uma partilha de América Latina. Os dois países que estão na calha, a meu entender, para 2026, é a Colômbia, que tem eleições, e o Brasil, que tem eleições. Não tenho dúvidas que essa instabilidade vai ser criada. E agora, daqui a menos de um mês, o segundo turno nas eleições No Chile. E no Chile é quase certo, não sei também, como digo, sociólogo não faz boas previsões, mas é muito difícil que a Janete Rara ganhe as eleições. É uma mulher extraordinária, foi a melhor ministro do Trabalho do Boris, mas a direita toda juntou-se ao CAST. E se juntar toda essa direita, se isto funcionar, a direita ganha. Mas nunca se sabe. A gente também pensava que ia ganhar a Constituição e perdeu a Constituição. Pode ser, mas eu não vejo muito provável que ela ganhe com toda a franqueza. Não se deve esquecer, professor, é que o ano passado, um dos principais líderes do Partido Comunista no Chile, Daniel Radcliffe, foi prefeito Claro, grande amigo. da Recoleta durante 3 mandatos e sofreu um processo típico do lawfare. Claro. E se encontra hoje em prisão domiciliar, o que abalou muito Claro. qualquer candidatura do Estão aqui as mensagens dele para mim, porque realmente eu sou muito amigo dele, porque eu fui vítima, obviamente, de uma difamação, como certamente conhece. Eu estava no Chile, nessa altura. E ele estava no Chile para quê? Para ver exatamente o trabalho extraordinário que ele estava a fazer. Mas eu vi que aquele trabalho ia chocar com os grandes interesses do Chile. Por exemplo, as farmácias populares. Eram 3 os monopólios das farmácias do Chile que punham os preços altos, que é o outro grande problema neste momento. É a moradia, que é uma das coisas que vai ser aqui. Tem o problema das comunidades, que vão resolvendo o problema da moradia, mas não é propriamente uma boa resolução. A outra é que, à medida que as sociedades envelhecem, os doentes tornam-se crónicos e necessitam de medicamentos. Os medicamentos não podem deixar de ser tomados. E então, neste momento, a indústria farmacêutica está praticamente numa lógica de liberalização total falo da Europa, dos preços. E os preços subiram assim, de uma coisa que custava 5 euros, passa a custar 25. Assim. E são medicamentos necessários. Portanto, eu penso que a situação não é brilhante. Sobretudo por o seguinte, é que a esquerda só tem uma pessoa, que é o Lula. O Lula tem, obviamente, uma capacidade extraordinária, mas é a única pessoa que pode efetivamente controlar este processo. Controlar o processo eleitoral. Mas não controla, nem vai poder controlar, uma intenção reformista com um legislativo contra-reformista. Porque o choque vai ser total. Como já está a ser neste momento. Muitas das políticas que o Lula tinha prometido não as pode fazer, obviamente. Teto de gastos, uma série de coisas que criaram realmente muitos problemas. Portanto, o que eu penso é que o Brasil vai passar por uma política de instabilidade, porque os Estados Unidos não querem de maneira isto.
toda esta ideia, todo este circo que agora se diz que afinal o Lula já é amigo do Trump, ninguém acredita nisso, porque o Trump não é amigo de ninguém. O Trump é amigo dos seus negócios. E, portanto, está a ver, como ele diz, o pior possível do Mamdani e depois recebe-o na Casa Branca. Porquê? Porque ele quer os seus investimentos em Nova Iorque e quer ver se o Mamdani não estraga muito os seus investimentos imobiliários em Nova Iorque. Portanto, é um homem que vê negócios, não vê política. E ele aqui no Brasil, de duas uma, ou o Brasil se alinha com os Estados Unidos, ou se quer essa posição, digamos, autónoma em relação à China, ele pode ter, mas não sei se ele vai consenti-lo da mesma forma que garantiu em relação à Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita está no Médio Oriente. Vendeu-lhe os F-35, ou seja, só o Israel é que tinha F-35. Portanto, deu F-35 à Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita não lhe disse que ia negociar com a China em dólares. E todo o negócio já é feito na moeda árabe e em yuanes, porque a China, a Arábia Saudita, quer entrar, de facto, para os BRICS. O Brasil é a democracia mais importante dos BRICS, porque a África do Sul também tem muito problema, e, portanto, uma democracia é sempre mais fácil de desestabilizar. A China, é muito difícil de desestabilizar a China. Muito difícil. A Índia está numa fase de autoritarismo eleitoral. Vai também ser fácil, uma mistura de religião e política que o senhor não tem aqui. É religião e política, não é? Aqui é uma democracia que tem uma grande vitalidade, mas a sua vitalidade também é a fraqueza. Porquê? Porque realmente, se não houver uma reforma política, este é que é o grande problema. Eu acho que o Brasil precisa urgentemente de uma reforma política, porque na situação atual o Congresso não representa o país. O Congresso não diz nada sobre o país. É uma cambada de pessoas, cada uma a defender os seus interesses, com um sistema completamente anómalo de emendas, que eu não vejo em nenhum outro país desta forma, que cada um vai buscar o máximo que pode para levar para os seus, para ser eleito por aqueles, que não tem uma concepção nacional, em meu entender, precisava de uma reforma política que realmente fosse neste sentido. O mercado político é este, o mercado económico é este. E temos que manter. A democracia brasileira, neste momento, é extraordinário, porque nas democracias são três grandes poderes, não é? O poder legislativo, o executivo e o judiciário. O que é que fez o neoliberalismo? Primeiro desvalorizou o legislativo. Depois passou para o executivo. O executivo em muitos países passou a ser o que governa, e o legislativo, aliás, vê-se isso na Europa muito claramente. Não quer dizer aqui no Brasil que seja. E depois passou do executivo para o judiciário, que é o único órgão de soberania que não é eleito. A democracia brasileira, neste momento, é o STF, que está a garantir uma coisa extraordinária, mas só quem não pensa é que não pensa que esta força também é uma fraqueza. Porque eu assisti ao que era o Tribunal Supremo dos Estados Unidos, era a fonte de toda a liberalização da sociedade norte-americana. Hoje é o contrário, precisamente porque o Trump conseguiu lá meter quem queria, não é? Portanto, qual vai ser o futuro do STF? Qual vai ser o futuro do Parlamento? Eu penso que é preciso uma reforma política. E eu temo que, de facto, o presidente Lula, e esse é o meu temor, espero bem que esteja enganado, ultimamente nestas coisas eu prefiro estar enganado, não é? Mas, porque eu acho que, quero que ele ganhe, obviamente tudo farei, apesar de ser estrangeiro, para que ele ganhe e que realmente consiga que as forças que são contrárias ao seu projeto não tenham tanto poder, que o bloqueiem totalmente, porque se o bloquearem totalmente, vão também bloquear as forças de esquerda. Vai ser muito difícil reconstruir uma esquerda com gente que neste momento não aparece, é muito pouco conhecida. Digamos, os sucessores, a segunda geração da esquerda brasileira é muito pouco conhecida. Há nomes, eu podia lhe dar nomes, e todos nós podemos dar nomes, mas não estão a ser suficientemente acarinhados e amparados para poderem... Temos nomes que poderiam ser extraordinários, um Tarso Genro podia ser extraordinário, mas foi, a meu entender, desaproveitado. Temos agora gente da nova geração que está por aí, Rodrigo Neves
é um deles, há muitos outros, o Haddad foi também uma pessoa que está aí, a Gleisi, há muitos que estão por aí, mas não estão suficientemente perto de poderem captar a atenção do povo, que é muito dominado pelas redes sociais, é um dos povos mais dominado pelas redes sociais e pela televisão, que não é propriamente reformista, é contra-reformista. Professor, nós temos 5 minutos. Essa pergunta última que eu vou fazer daria um outro programa. Vou apelar para a sua capacidade de Sim, síntese. vou tentar. Por falar em futuro e por falar em reforma, Adhemar falou de várias instituições supranacionais. Eu gostaria de falar uma que não foi citada ainda, que é a ONU. A ONU tem futuro, a ONU é capacidade de se reformar. Existe alguma possibilidade de construção de uma outra organização transnacional que seja suficientemente capaz para impedir massacres como o cometido contra o povo palestino pelo Estado de Israel? Resposta breve, não. A resposta mais, que se me dá mais um minuto, é um minuto que eu tenho, não. 5 minutos. 5 minutos. Então dá um bocadinho mais. Não, veja o que aconteceu com a Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações não conseguiu resolver, obviamente, o problema da guerra, e em 1936 Hitler sai, ele entrou, a Alemanha foi admitida na Sociedade das Nações depois da derrota da Primeira Guerra Mundial, foi em 1926, e 10 anos depois o Hitler. Eu não preciso disto. Bem, o Trump está a fazer das Nações Unidas uma das duas coisas. Ou elas fazem o que eu quero, ou então eu não quero as Nações Unidas. Portanto, não pago, não compro, não tiro. Se o secretário-geral fizer alguma coisa que o Trump não gosta, ele tira-lhe o visto e ele não entra em Nova Iorque. A situação é esta. E eu conheço o António Guterres, não é um homem propriamente de coragem, digamos assim. Nós precisávamos agora de um Kofi Annan, talvez fosse uma melhor opção neste momento. Portanto, eu penso que as Nações Unidas não têm futuro, sobretudo da última resolução, depois de tanta resolução que Israel nunca cumpriu acerca dos dois Estados, aceitarem uma situação que vai submeter o povo palestiniano a uma situação de protetorado, de um protetorado económico, a tal Riviera deles, que não tem nada a ver com o povo palestiniano e que vai continuar e vai acabar com a Cisjordânia. Portanto, o facto das Nações Unidas foi, digamos assim, um pecado, não é um pecado original, é um pecado final. A partir de agora, ninguém pode ter confiança nas Nações Unidas, elas só aceitam aquilo que os Estados Unidos querem. E os Estados Unidos estão na mão de alguém que é uma personalidade extremamente problemática, no mínimo, para todo o mundo. Portanto, eu prevejo que possa começar a aparecer um ou outro país que sai da ONU. Os BRICS podem não sair da ONU, mas criar o seu próprio sistema de resguardo. Os BRICS são a nossa arma contra uma guerra, Terceira Guerra Mundial. Não são uma arma contra o colapso ecológico, e não vão fazer nada, mas são uma arma contra a guerra. Bem, os BRICS podem ser a instituição que, sem substituir a ONU, pode, no entanto, permitir que a ONU continue aí absolutamente desprezada, sem nenhuma eficácia. Ela está hoje desrespeitada depois desta última resolução, porque realmente é no século XXI aceitar uma recolonização da forma como está a aceitar, sem a autodeterminação dos povos. Perante esta situação, não sei se ela vai desaparecer, vai ser cada vez menos relevante. A minha esperança, com todos os limites, são os BRICS, que possam ser uma estrutura que, paralelamente às Nações Unidas, vai permitindo que as relações internacionais ainda se façam sem o recurso à guerra. E, portanto, ela pode ficar, mas não é as Nações Unidas que o senhor conheceu e que eu conheci, que era realmente a ideia de garantir uma paz eterna pela dissuasão. Ela realmente tomou um partido, neste momento, de um país, ou de dois países, que é Israel e os Estados Unidos, em que um dos presidentes não pode sobrevoar todos os países porque tem um mandado de captura, e o outro é o Sr. Trump, que também é uma pessoa altamente problemática. O facto das Nações Unidas terem vindo a sufragar esta ideia foram
foi para mim uma certidão de óbito das Nações Unidas. Professor Boaventura, muito Então, obrigado. obrigado eu. Ademar. Obrigado, Marco. Tomara, tive muito gosto. Ademar, muito obrigado. Nós chegamos ao fim dessa segunda entrevista, esse segundo programa de uma entrevista de 2 horas com o professor Boaventura de Souza Santos. Vou repetir o que eu disse no início, que permanece sendo uma referência intelectual e política no campo da esquerda democrática. O Trias da Democracia volta na próxima semana, sempre aos sábados, às 17 horas, e aos domingos, às 15 horas. O Trias da Democracia fica por aqui contra a política de cancelamento. Grande abraço a todos e a todas.